nesse momento surgiu em mim, de forma espontânea, intuitiva e muito clara, a ideia de retratar essa transformação e no momento certo expor para a sociedade não apenas a de Caxias do Sul, já que a poluição visual é um problema global. Na grande maioria dos centros urbanos do planeta, o excesso de estímulos visuais causa malefícios ao ser humano e influencia em questões que vão além da comunicação e da saúde. Este é um dos trechos aqui do prefácio escrito pelo Tiago Fiameng, do livro Redescobrir. E a propósito disso, estamos recebendo dois dos autores, que na verdade é uma coletânea de artigos, tanto o Tiago Fiameng quanto a Clarissa Zanata. Nos dão a honra com a sua presença no Café com Letras desta semana. Eu quero cumprimentar vocês. Tiago, Clarissa, é uma honra tê-los conosco. Uma honra estar presente aqui. Obrigado pelo convite. Agradecemos o convite. Nesse prefácio que o Tiago Fiameng começa descrevendo basicamente o início de um projeto, e aí não é um projeto formal, digamos assim, constituído do ponto de vista de um órgão público, ou de um sindicato, ou de uma associação. É um coletivo de pessoas da área, no caso o Tiago designer, a Clarissa arquiteta, há pessoas da área do planejamento urbano que por um motivo ou outro resolveram se reunir e discutir uma cidade melhor, uma cidade mais propícia ao desenvolvimento, digamos assim. E eu gostaria então, Tiago, que tu começasses detalhando de onde, desde do embrião, assim, quando começou, o porquê de constituir então o projeto que vocês intitularam Limpa Caxias, até chegarmos então a esse livro recentemente lançado aqui em Caxias do Sul, que é o foco do nosso programa. Certo. A gente, ao certo, não sabe muito bem de onde vêm as ideias da gente, né? A gente acaba tendo ideias muito pela área de atuação, né? Sou designer, então o cérebro do criativo está sempre buscando estímulos e referências para o seu trabalho, né? Mas eu acho que foi de um sentimento mesmo de incômodo, né? Em relação à maneira que a gente estava fazendo comunicação visual na cidade. Uhum. Isso lá em meados de 2011, 2012, né? E foi ao ser sancionada a lei pelo então prefeito Sartori, né? Lá em junho de 2012 foi sancionada a Lei de Comunicação Visual, que visava a regulamentação. Né? A chamada lei que, para que as pessoas entendam, contra a poluição visual, que limitou a utilização de placas, outdoors, nas fachadas, digamos assim, tornar mais limpa. Acabou fazendo um regramento, né, da utilização. O visual estético que causou muita polêmica, inclusive, né, junto ao comércio, sem dúvida. Sinduscom, enfim, toda a categoria, assim, que por um motivo ou outro foi afetada. Primeiro quando se aprovou o projeto e foi sancionada a lei. Depois houve um prazo para que fosse colocado em prática. Quando começou a vencer o prazo, e realmente houve nova polêmica. Eu lembro muito bem disso. Exato. Na verdade, essa foi uma lei que tramitou por muito tempo, né, na casa. Se não me engano, foram mais de 8 anos. E quando ela foi sancionada, então foi dado 18 meses de adaptação, né? E a gente lançou o projeto no início de 2013. E era simplesmente uma ideia de retratar o antes e o depois da transformação visual, mas já pensando no livro case, né? A gente queria mostrar, através de um livro, isso lá em 2012, que poluição visual não era apenas um termo para excesso de comunicação, e sim mostrar que ele leva esse nome porque ele causa realmente malefícios, né, para a comunidade, para a sociedade que vive nesse meio. Só que, como tu falaste, né, é um tema extremamente polêmico. A gente começou a sentir isso na pele, né, à medida que a gente começava a publicar, e o projeto foi crescendo, a gente começou a tomar algumas pedradas, assim, né, e a gente entendeu que antes de lançar qualquer livro ou fazer qualquer coisa, a gente tinha um trabalho anterior a ser feito que era de conscientização, né? Se eu não tenho conhecimento sobre algum assunto, é muito provável que eu me omita em relação a esse assunto, ou, no caso, se esse assunto afeta a mim diretamente e eu não tenho conhecimento ou repertório para discutir sobre ele, a tendência é que eu vá contra essa mudança, né? Então, o nosso maior receio é que era uma lei, na nossa ótica, positiva, mas que poderia não ser colocada em prática da maneira que a gente esperava em função dessa tensão, né? Passados todos esses anos, qual é a visão de vocês a respeito do cumprimento? Por exemplo, tem a lei da poluição visual. Lembro que a grande discussão era o tamanho das placas e outdoors, a chamada relação de testada com a fachada, que nos prédios históricos também diminuiu bastante.
privados e comércio em geral, a proibição daqueles luminosos atravessados que muitos gostavam de utilizar para chamar mais atenção do público, evidentemente. Inserindo também a Clarissa, né, nesse bate-papo, como é que vocês veem a aplicação disso, já que a maior preocupação, pelo que eu entendi, do Limpa Caxias começou nesse sentido, de dialogar com a ideia de combate à poluição visual, né? A implantação da lei gera resistência, né? Principalmente por parte dos comerciantes, que já tem alguma coisa bem estabelecida, né, nos seus locais comerciais, e agora vão ter que se adaptar e mudar. A gente já viu isso acontecendo, e daí entra a minha parte no projeto. O que aconteceu? No momento que foram retirados esses letreiros, essas placas, a gente encontrou o nosso patrimônio histórico degradado atrás desses letreiros. Então, entrou a minha parte aí de uma análise, e não só minha, todo mundo começou a perceber isso, que os nossos prédios estavam escondidos por trás de uma poluição visual, e aqui a gente começou aí vem o título do livro também, redescobrir esse nosso patrimônio. Claro. Né? Então, entra a parte arquitetônica, entra também a parte no livro do ser humano, que é o que a Débora fala, ela é uma psicóloga, então ela retrata assim também o que isso afeta nas pessoas, né, essa poluição visual. A gente está confortável no ambiente que a gente está, isso agride visualmente, isso nos deixa com um turbilhão de informações e isso nos incomoda, então essa é a análise dela também. Então a gente viu isso mudando, né? A ideia inicial do livro era fazer o antes e depois a gente mudou um pouco, mas eu acho que ainda cabe para um futuro livro essa análise mesmo do que a cidade vem mudando ao longo desses anos. Né? Eu vou procurar ficar no decorrer do programa nos textos de vocês, porque são vocês que estão aqui, evidentemente. O teu artigo aqui, Clarissa, e a propósito, tu és arquiteta e urbanista e membro do CONPAC, que é o conselho aqui do município que discute, enfim, avalia qualquer possibilidade de alteração que envolva o patrimônio histórico aqui de Caxias do Sul. E o teu debate, para situar quem está nos acompanhando aqui, respeito às estruturas, o respeito às estruturas, um olhar para a cidade, intitula o artigo da Clarissa Zanata dentro do livro Redescobrir. Aqui é uma discussão comparativa entre as fachadas, como elas foram alteradas no decorrer dos anos, e dialoga muito com a essência do projeto, quando vocês começam a tratar de poluição visual. E aí nós caímos num brete que sempre acompanha quando se discute estrutura urbana, até que ponto a estética deve prevalecer ou até que ponto é melhor a funcionalidade. Como fazer essa correlação, e aí nós vamos voltar lá na origem, quando o pessoal fala em forma e função, ou seja, você tem um garfo lá, ele pode, por mais que se mexa no design dele, ele não pode perder as características essenciais, senão a funcionalidade fica prejudicada. E o teu debate aqui envolvendo as fachadas vai muito nesse sentido também. É que existe um equilíbrio também, né? Não adianta tu colocar um letreiro que, numa Júlio de Castilhos, por exemplo, que ele é tão grande que tu não tem nem perspectiva, nem ângulo de visão para enxergar todo o letreiro, né? Eu enxergo assim. Então, e a Júlio, principalmente, é um lugar onde as pessoas caminham. Tu não vai passar de carro, enxergar o letreiro que ele está chamando a atenção, parar, estacionar e entrar numa loja. Não é essa teoria, né? Não é esse o conceito da Júlio. O conceito da Júlio, as pessoas estão andando a pé. Então, para que um letreiro tão grande? Então, existe a questão do equilíbrio ali. Não precisa o teu local, o teu estabelecimento comercial estar gritando para a rua para chamar atenção. Não precisa disso. Ele pode ter um equilíbrio sem danificar o edifício e valorizando aquele espaço também que as pessoas estão circulando. Porque o que é mais bonito, ver uma fachada histórica ou um banner? Né? É verdade. O que é mais bonito, ver uma fachada histórica bem cuidada, restaurada, que a gente tem exemplos que aconteceram agora, depois que foi sancionada a lei. Um exemplo é a Casa América, que está super bonita, né? A antiga Casa Sassi, que agora funciona a Casa América. Ela foi repintada, ela está bonita. Ela agregou até valor para aquela esquina ali da praça. E o letreiro dela está proporcional à fachada que ela tem. Não precisa mais do que isso, é uma questão de equilíbrio, né? Aqui nós temos, por exemplo, um comparativo de fachadas.
E aí tem um trecho aqui bastante legal. Não adianta aplicar a melhor técnica de restauração se no final o dono do estabelecimento comercial pintar o edifício com as cores gritantes da marca que será exposta, sem respeitar a sua coloração original, ou se não for original a cor como foi reconhecida ao longo de sua história. Quer dizer, isso é bastante polêmico. Aqui nós temos o comparativo, ó, branco de uma forma depreciada, aqui depois da reforma, mas aí já num azul um pouco mais chamativo até. E aí depois aqui tem estabelecimentos conhecidos do a nossa equipe está mostrando nas imagens, Lojas Manhã Boa, Supermercados Andreassa, Loja Brisa, acho que não tem problema de citar porque, enfim, faz parte. Aqui o Alto, acho que é o Clube Juvenil, né? Juvenil. Clube Juvenil. Então, a esses comparativos, de até que ponto se pode ir? Lembro, por exemplo, quando se discute tombamentos também. Como é que vocês fazem nessa discussão para envolver esses proprietários, muitas vezes? Porque vocês têm que atingir o público, né, dentro desse debate. Quando tu colocas aqui que há limites para o próprio proprietário, como é que vocês fazem chegar a isso na ponta? Porque ele vai pensar o seguinte, bom, mas o que esse pessoal está pensando? O edifício é meu, eu pinto da cor que eu quero. As pessoas tendem a pensar assim, né? É que existe uma coisa que, claro, seria tudo muito bonito se a consciência funcionasse, né? Mas a gente sabe que precisa de uma legislação para tudo funcionar. Aqui em Caxias, prédios com mais de 50 anos, eles precisam passar pela DIPAC, pela Divisão de Patrimônio Histórico. Claro. E pelo Conselho. Então, tu não pode fazer nenhuma alteração em fachada ou interior dele sem passar por uma aprovação do Conselho. Então, a lei se aplica dessa maneira também. Não é que tu não possa pintar o teu edifício de outra cor. Tu pode, a pintura ela é reversível. O problema que a gente vê, assim, dentro do... Quem trabalha com restauro, é daqui a pouco tu tá... Tem prédios antigos que não existia pintura. Era um pigmento acrescentado na argamassa de cal e que formava aquela cor. Então, no momento que tu está pintando, tu está agredindo aquele revestimento. Então, essa é a questão, não é a questão da estética. Realmente, o proprietário, ele pinta da cor que ele quer. Só que tem uma questão de conservação. E que, claro, edifícios com mais de 50 anos precisam ser analisados. E agora, com essa análise do plano diretor, essa revisão do plano diretor, a gente está querendo, no Compac, ampliar essas áreas de interesse, né, histórico. Ampliar não só áreas, mas edifícios isolados, porque, por exemplo, vou citar um exemplo, o edifício satélite do Banco do Brasil, ele não tem mais de 50 anos. Quer dizer que ele não precisa passar pelo Compac, ele pode ser demolido a qualquer momento. Mas e o que ele representa para a história da cidade? Claro. Ele é um ícone. Até a forma de construção dele foi algo inovador na época, né? Com estrutura de concreto armado, enfim. Então, o que ele representa para a cidade? Então, a gente está querendo agora, com essa análise do plano diretor, ampliar um pouquinho isso e aplicar isso em legislação, já que não só a consciência funciona, né? Tiago, e tu como designer, como é também para ti? Porque imagina o designer ficar observando toda uma discussão, os regramentos do ponto de vista técnico, das normas de fachadas, e vocês querem daqui a pouco dar uma ousada na parte estética das edificações, enfim, dos aparelhos públicos urbanos, enfim. Como conseguir exercer bem essa parte do designer sem prejudicar, sem desrespeitar, digamos assim, as regras constituídas? Sim. Eu concordo muito com o que a Clarissa falou em respeito da funcionalidade da comunicação, né? Uma questão de ergonomia, muito das placas que a gente tinha no nosso centro histórico, elas não eram funcionais, né? Então, acho que enquanto designer, assim, por mais que a gente não trabalhava com a parte de projetos de arquitetura efêmera ou propriamente de projetos de fachada, tu tem que se adaptar ao contexto que tu está trabalhando, né? Existe um cuidado que tem que ser feito, isso valoriza o teu trabalho, né? Eu acho que quando tu não tem esse cuidado e esse regramento, a gente acaba entrando num mercado que vale a lei do maior, né? Então, se eu boto uma placa grande aqui do lado, a tendência é que o meu vizinho coloque uma placa maior ainda. E, na verdade, é uma diferença muito clara, assim, entre tu ser espalhafatoso e tu ser efetivo na tua comunicação, né? Então, enquanto designer, eu acho que a gente tem que compreender o contexto, né, do meio que a gente está fazendo um trabalho
e inserir o nosso trabalho de forma sutil e funcional, né? É muito melhor tu trabalhar e aplicar o teu conhecimento dentro de um mercado onde tenha um certo cuidado, né, do que num mercado que cada um faz o que quer. Eu acho que esse era o grande mal que a gente estava sofrendo, assim, né? Então, a gente tinha sobreposição de fachadas, de placas, de outdoors, de frontlights, né? E num ambiente caótico a gente não consegue, nem o bom nem o ruim, eles acabam tendo funcionalidade, né? Então, enquanto designer, enquanto profissional da comunicação, cara, isso para nós é ótimo. Mesmo quando podia fazer dessa forma, a gente nunca optou por fazer dessa forma. Mesmo quando podia fazer, porque tu entende que o design, a arquitetura, cara, isso faz parte de uma construção urbana, né? E se todos os lugares que a gente vai e viaja e acha o máximo e fotografa tem esse cuidado, por que a gente não aplica isso também aqui na nossa cidade? A Clarissa começou a tratar da revisão do plano diretor. Só para situar quem nos acompanha, conforme o Estatuto das Cidades, aí é uma legislação federal, a cada 10 anos o chamado plano diretor, que dá os regramentos do que pode ou não ser feito, digamos, no perímetro urbano, na parte rural, nos zoneamentos, enfim, no planejamento da cidade. Tem que ser revisitado ou revisado a cada 10 anos o plano diretor. A última vez em que aconteceu isso em Caxias do Sul foi em 2007, agora em 2017 tem que acontecer. Esse debate está um pouco demorado, até fazendo as coberturas aqui no âmbito das atividades do Legislativo, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, presidida pelo vereador Eloy Frisso, chegou a marcar algumas reuniões no âmbito do Executivo, até para provocar que esse projeto venha para a Câmara, e aí sim a Câmara promove as audiências públicas e começa toda a discussão de emendas, do que deve ou não ser alterado, mas isso tem que acontecer até o final deste ano, em atendimento ao que dispõe no Estatuto das Cidades. Clarissa, tu como membro do COMPAC, por que não tem andado tanto esse debate? Ao meu ver, ele só está sendo revisado porque tem que cumprir o prazo de 10 anos. E a gente está estourando, então ele tem que ser revisado. Foi deixado, eu acho, para a última hora mesmo. O que eu vejo, eu não acompanho, tem uma comissão, né, do plano diretor, com uma série de entidades que está vendo, está revendo. Eu não participo dessa comissão, mas o que eu vejo assim pelo COMPAC é que nos chegou agora uma solicitação para fazer uma revisão e sugestões. O COMPAC ele apenas sugere, né? Ele é um conselho, então ele sugere algumas mudanças. Então, nos chegou agora essa solicitação, a gente tem o prazo de 1 mês para mandar sugestões e que ainda vai ser avaliada pela comissão. Então, está um prazo muito apertado, a gente já está em agosto, né? Mas a nossa ideia é estudar bem, cada membro vai fazer a sua colaboração, sua sugestão, e estudar bem o que é o melhor para a nossa cidade em termos de patrimônio histórico, né? A discussão aqui, dialogando com o próprio livro, está muito mais nas edificações, né? O plano diretor ele é muito mais amplo que isso. Muito mais amplo. Se discute, por exemplo, a situação de regularização fundiária, não avançar para que lado Caxias vai crescer, se vai avançar para... Como é que vai ser a verticalização no centro? A própria área rural, que é um temor muito grande com os chamados condomínios residenciais, que de uma forma ou de outra vão avançando e daqui a pouco áreas que eram para produção agrícola ou de preservação acabam se tornando a continuidade ou uma esticada, digamos assim, do perímetro urbano. Então isso é muito preocupante. O debate de vocês, a partir do Limpa Caxias, continuará no âmbito das edificações? Esse é o foco? Ou a partir agora, vocês trabalhavam antes à luz da legislação que combate a poluição visual, que, digamos assim, deu uma limpada no visual urbano, agora temos a realidade da revisão do plano diretor. Vocês pretendem se apropriar de outras pautas ou continuar nesse leque das edificações? Olha, eu costumo dizer que o Limpa Caxias foi só o começo, né? Porque, enfim, efetivando a lei da poluição visual, tu retira as placas. E aí, quando tu retira as placas, o que acontece? Nosso patrimônio degradado. Começa-se um processo de revitalização do patrimônio, como a gente está vendo na praça, na Júlio principalmente. E aí tu pensa, bom, então agora eu vou tirar uma bela fotografia desse espaço, e aí tu não consegue achar um ponto onde não tenha fiação aérea.
Então, assim, o desenvolvimento urbano ou a melhoria de uma cidade não passa exclusivamente por um ponto, ou poluição visual, ou o passeio público, são vários assuntos que devem ser tratados para que a gente tenha realmente uma cidade mais voltada para o convívio humano do que o convívio de carros ou de outra coisa. Né? Então, quando a gente cria o Vivacidade, que é um evento, são uma série de eventos para discutir cidade, independente do tema, a gente está, na verdade, ampliando um pouco a nossa gama de atuação. Né? É essa compreensão de que cidade não é somente poluição visual. Foi o start, essa é a causa do Limpa Caxias, essa é a briga do Limpa Caxias, mas o Vivacidade tem a intenção de discutir a cidade. E o nome já fala muito sobre isso, né? A gente quer uma cidade onde a gente possa viver ela mais. Ou seja, numa segunda edição poderíamos ter uma ampliação das pautas do planejamento urbano para além do que está aqui, né, nessa publicação, digamos assim. Sem dúvida. A discussão já é muito mais ampla, né? Uhum. O livro não, o livro é mais focado, até porque num livro tem que ter um foco. Exatamente. Mas a discussão recorte, é né? muito mais ampla, né? Uhum. E uma coisa que a gente vê muito nesses nossos encontros, que são pessoas de todas as áreas, não só arquitetos, ou tem muito estudante, tem pessoas de todas as áreas. E o que a gente sempre entra no assunto é que como Caxias só tem um centro, né? Muitas outras cidades acabam criando subcentros, né? Centros de bairro, centros de... E como Caxias só tem um centro, isso também é uma coisa para analisar no plano diretor. Claro. Isso tem que vir de plano diretor, né? Como Caxias vai se comportar, a gente vai verticalizar só o centro, nós vamos continuar com um único centro. Então, essa análise, essa discussão sempre surge nos nossos eventos. Então, agora, como a gente sempre faz no âmbito do Café com Letras, nós vamos dar um tempo na discussão sobre o livro Redescobrir, que é a pauta do Café com Letras desta semana, e vamos chamar a vinheta das dicas do autor. Roda aí. Então, nas dicas do autor, nós temos aqui o Thiago Fiamengue e a Clarissa Zanata com o livro Redescobrir, e eles vão compartilhar, digamos assim, com quem nos acompanha, leituras que, por um motivo ou outro, influenciou no processo criativo de vocês para essa obra, ou que vocês acham oportuno, pura e simplesmente, compartilhar com quem está nos acompanhando neste momento. Tiago, tu primeiro. Posso começar? Posso citar dois nomes? Como tu quiseres. Tá. Eu não sou urbanista, né, mas teve um livro de uma jornalista, que também não era urbanista, mas que é uma das grandes referências, que é a Jane Jacobs, que é um livro chamado A Morte e Vida das Grandes Cidades. Recomendo muito essa leitura, foi onde começou a despertar em mim assim, essa vontade de participar desse debate. E um livro mais recente, que é de um urbanista gaúcho, do Anthony Ling, que se chama O Guia da Gestão Urbana, foi lançado recentemente, mas tem também na Amazon Kindle, tu consegue baixar, que é uma outra visão um pouco mais contemporânea também do desenvolvimento urbano. Clarissa. Eu concordo com o da Morte e Vida das Grandes Cidades, a gente sempre estuda isso na faculdade, eu acho que passa por todas as faculdades de urbanismo, é meio que assim A Bíblia do urbanismo para nós. E eu queria citar também o livro Prédios de São Paulo, tá? Que eu adquiri recentemente, eu estou lendo e ele me surpreendeu bastante. São 2 volumes já que existem. Também é um projeto independente, mais ou menos como Redescobrir. Foi um grupo, tem arquiteto, tem o Mateu, que ele é designer também, né? Não, ele é designer de interiores. Então foi um grupo independente de pessoas que também se juntou e resolveu fazer o Prédios de São Paulo. Na primeira edição, eles também fizeram um financiamento coletivo. Na primeira edição demorou alguns dias e na segunda edição do livro foi em 24 horas que eles alcançaram a meta do financiamento coletivo. Uma meta alta. Uma meta altíssima. E aí a gente pensa, pô, mas é São Paulo, né? Mas aí que eu me surpreendi com o livro. Como a gente aprende sobre a arquitetura brasileira. Claro. Né? Porque o São Paulo é o nosso repertório de arquitetura brasileira, né? Então a gente começa a ler o livro e ele é como ele foi feito por pessoas, né? Não foram escritores, jornalistas. Ele é uma linguagem muito fácil, muito boa, textos curtos e objetivos, e ele está escrito de maneira cronológica, então tu vai entendendo assim a evolução de São Paulo, né? Até o momento atual. Então tem a arquitetura antiga, tem o modernismo, tem a arquitetura contemporânea, tudo no mesmo livro, e a gente consegue linkar edifícios daqui com os de São Paulo. Foi muito engraçado porque tem
A gente faz o Prédios de Caxias do Sul, então eu já adquiri esses livros com uma segunda ideia, né? Nos Prédios de Caxias do Sul, a gente fez um levantamento sobre o Prédio Redondo, aquele em frente ao Zafari, na 20 de setembro. E no teu artigo, a propósito, ali eu mostrava as imagens, tem, digamos assim, o telhado lá do Clube Juvenil, tem a fachada da loja Manha Bosco, muito tradicional, prédio antigo, ali junto à catedral, enfim. E a gente consegue linkar referências em São Paulo, que é o berço da arquitetura brasileira, com Caxias. E às vezes não é nenhuma data muito longe. Esse prédio redondo que a gente fez o levantamento, edifício Antares, é da década de 70, final de 70, e tem um edifício exatamente quase igual, muito parecido em São Paulo, também na década de 70. Então, a vontade de perguntar para o seu Hugo Graziotin, que foi o engenheiro que fez, da onde o senhor tirou? Foi daquele prédio? Então, é muito legal. São Paulo que teve uma polêmica impressionante, que, digamos assim, foi um dos primeiros lugares que adotou essa ideia a cidade limpa de uma cidade limpa. E aí se falava São Paulo sem placas. Foi via decreto, né? Foi de um dia para o outro. Foi de uma mudança radical. E o pessoal da publicidade também reagiu muito mal, né? Porque imagina, mexe com todo o processo de divulgação das marcas, enfim, mas é um debate que não pode deixar de ser enfrentado, deixar de ser feito, digamos assim. Eu gostaria de ouvir de vocês, nessa reta final do programa, como que vocês têm feito, como vocês enxergam as chances de envolver mais o cidadão comum nessas discussões. As pessoas costumam reagir depois que está feito, né? Quando se discute o zoneamento de um bairro, vai ter prédio de 12 andares ou não vai ter, ou vai manter sobrados. No que altera a legislação e alguém começa a construir, aí a comunidade toda se mobiliza e começa a brigar, mas aí já foi alterado, já está acontecendo. Como fazer com que as pessoas participem desse debate de forma mais contínua? O próprio livro é um exemplo disso, não é um livro só de arquitetos. O designer, a arquiteta, uma psicóloga que discute o impacto positivo ou negativo da disposição urbana no psicológico das pessoas, enfim. Como é que vocês acreditam que é possível envolver mais a comunidade nessas discussões? Na verdade, já estamos fazendo isso, né? Que é com o projeto Vivacidade, com os eventos do Vivacidade. Né? Essa ideia o lançamento do livro foi um evento e agora a gente tem feito eventos itinerantes e a gente vai continuar até o final do ano com uma série de eventos aberto à comunidade, a gente divulga bastante. O Viva Cidade é um guarda-chuva maior, porque maior. Aqui vocês tratam especificamente Limpa Caxias, né? Isso. O Viva Cidade foi criado, esse nome, esse evento, para que o Limpa Caxias entrasse embaixo desse guarda-chuva. Justamente para a gente ampliar o campo de discussão e abrir um pouco também para as pessoas que têm interesse em participar, porque como tu falaste, eu posso ter um papel de protagonista na minha cidade ou de coadjuvante, isso é fato. Agora, o coadjuvante, ele vai ter um papel reativo, né? E ele vai ser o cara a pessoa que vai reagir após as decisões terem sido tomadas. E a gente está optando e fazendo o chamado para que as pessoas venham para o lado de quem quer ser o protagonista, quem quer ter um papel mais ativo, né? Menos passivo dentro da cidade que a gente vive, que eu posso me omitir, mas se eu me omito, eu acabo não tendo a possibilidade de cobrar depois, né? Nós estamos na reta final do programa mesmo, assim, praticamente o último minuto. E o assunto é muito amplo, nós poderíamos ficar aqui horas discutindo. Eu gostaria então que de forma breve, ao mesmo tempo que vocês se despedem, mas que tocasse algum ponto que não abordamos até aqui, vocês ainda podem fazer algumas considerações, não precisa só tchau. Tiago. Olha, acho que é um chamado, né? Primeiro para conhecerem o livro, né? A gente tem uma tiragem super pequena, foram 500 unidades. A gente já tem aí mais de 80% delas já vendidas ou entregue aos apoiadores. A gente tem ainda algumas unidades para venda. Acho que é um registro histórico da cidade, talvez o registro contemporâneo urbano de Caxias mais atual, assim, mais rico que a gente tem hoje. É um presente, um legado para Caxias. E segundo é que eu acho que é esse chamado, assim, né, de as pessoas participarem da cidade que a gente vive, porque a gente está decidindo hoje a cidade que a gente quer lá na frente. Né? E ter a consciência de que nós, né, daqui a 50, 60, 70 anos não estaremos mais aí, a cidade continua e muitas das decisões que a gente está tomando agora a gente vai estar deixando lá para frente. Né? Então acho que é importante a gente ter um papel um pouco mais ativo na cidade que a gente vive, independente se tu é designer, arquiteto, engenheiro, cara, tu vive na cidade, tu tem repertório para discutir sobre. É importante comentar sobre o case Maringá, que nós conhecemos, né?
foi o ex-prefeito de Maringá que ele explicou como é que foi a situação de Maringá. Maringá tem um planejamento de cidades ali até 2050, eu acho, né, agora no momento. E isso partiu da comunidade, da sociedade, não foi nenhum governo, político, não foi um projeto político. Então, para as pessoas verem como a gente tem o poder também de fazer isso, né? A gente não tem que ficar esperando o poder público solucionar todos os nossos problemas. Então, a sociedade tem que mostrar isso também. Se envolver. Então, também concordo com o Thiago a situação de participar. A comunidade tem que participar, né? Tem que demonstrar o que quer. Os eventos que a cidade promove, a gente tem que participar e tem que valorizar isso aqui na nossa cidade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Acabamos de conversar, então, com o Thiago Fiamengue e a Clarissa Zanata, eles que são autores do livro Redescobrir. A pauta do Café com Letras desta semana é a nossa dica de leitura. Redescobrir, então, conhecer a história, compreender o presente e projetar o futuro, basicamente propõe um debate ainda maior sobre que cidades queremos, enfim, planejamento urbano de Caxias do Sul. Fica essa dica então e, como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.